Paz do Senhor, pastor Valdomiro. Meu irmão. Vamos então dar início a mais uma live, a mais um vídeo, aonde que estaremos falando sobre as coisas dos céus, e aonde eu creio que o Senhor tem algo para cada um de nós aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu ia pedir para você curtir o canal, dar o seu joinha, comentar, compartilhar. Isso é muito importante para o canal. Isso é muito importante para o Evangelho também, porque mais pessoas vão ver. Amém? Então se inscreve para você receber as notificações de cada vídeo que estiver entrando. Amém? Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela se renova a todo dia, ela se restaura a toda hora. Então, é muito importante você escutar a palavra do Senhor, porque assim, com certeza, o Senhor ele vai abençoar tu e a tua casa. Amém? Vamos orar ao Senhor e por logo em seguida estaremos entrando na mensagem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, de oração, nos colocamos na tua presença para pedir a tua misericórdia, Senhor, pedir a tua graça celestial, as tuas bênçãos celestial. Senhor, eu peço a ti, Senhor, estenda a tua mão santa e poderosa e venha, Senhor, abençoar, Senhor, essa pessoa, Senhor, que está nesse exato momento, Senhor, vendo o vídeo, Senhor, está, Senhor, escutando, Senhor, para receber, Senhor, uma bênção tua, para receber uma cura, uma libertação. Senhor, visita, Senhor, essa pessoa onde ela quer que ela esteja. Se há alguma criança enferma, Senhor, que essa criança venha a ser curada. Ela venha a ser liberta pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Senhor, abençoa grandemente, Senhor, estas pessoas, Senhor. Venha falar com elas, venha falar com cada um, Senhor, inclusive conosco, Senhor. Venha falar através da sua palavra. Senhor, eu peço a ti, Senhor, perdão, Senhor. Abençoa grandemente, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, pastor Valdomiro. Está com a mensagem? Muito bem, quero cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Você que está entrando na live aí, você que está entrando agora nesse canal, na YouTube aí, entra e fica aí na reverência, porque Deus tem algo a falar contigo. Eu quero nesse momento, nós vamos entrar com a palavra para o teu coração. Você que está no teu caminhão, você que está no teu carro, você que está aí na tua casa, quem sabe você está na rua, procurando algo pelo teu telefone, entra no canal da YouTube que tu vai achar alguma coisa melhor, aleluia. Não é alguma coisa, é uma coisa de primeira, uma coisa especializada que vem alimentar teu coração, tua alma. Glória a Deus. Entra na live aí e nós vamos entrar na palavra. Marcos, você que tem tua Bíblia aí na tua casa, Marcos 10, no verso 46, 4 versículos da palavra do Senhor. Aleluia. Então, o irmão Alex vai ler a palavra para nós. Glórias a Deus. Marcos 10, 46, meus irmãos. E foram para Jericó. Quando entraram, Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo o que era Jesus, o Nazareno, e pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim.
Parou Jesus e disse: clamai, chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Levantando-se assim, a capa levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntando-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Então tá aí, meus irmãos, a palavra que foi lida. Jesus entrando na cidade de Jericó, uma grande multidão acompanhando ele, e ele pregando, curando, libertando os paralíticos, os coxos, os cegos, aquele que se encontrava enfermo, aquele que precisava de uma ajuda do Senhor. Aleluia. E Bartimeu estava na beira do caminho. Bartimeu era filho de Timeu. Glória a Deus. Bartimeu Deus de maravilha. precisava, Soberano é o Senhor. ele precisava de uma libertação. Glória a Deus. Bartimeu, ele precisava de entrar numa intimidade com Deus. Só que tinha um porém, que ele, pela fé que ele tinha, ele queria enxergar, ele queria ver algo que acontecia. E nós sabemos, meus irmãos, meus amigos, você que está aí na live, sabemos que Jesus andava pelo mundo, pregando o evangelho de cidade em cidade, no deserto, pela estrada, pelo mundo. Ele pregava o evangelho para toda a multidão. E a multidão gostava de acompanhar ele, porque ele queria ver algo que Jesus fazia. Glória a Deus. E ali, aquela multidão, com certeza, os discípulos andavam junto com ele. E os discípulos queriam aprender o que Jesus fazia. Jesus ensinava aquela multidão e ensinava os discípulos. E ele tentando, saindo da cidade de Jericó, não sair da cidade de Jericó, eles encontraram o cego. E logo quando o cego viu a voz de Jesus, ele começou a clamar cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. E alguém chegou nele, diz a Bíblia aqui, que foi o apóstolo Pedro, que foi até o cego de Jericó. E disse para o cego: não perturbe o mestre, cala, não fica aí perturbando o mestre. E quanto mais ele... E aí aquele homem voltou para trás, no meio da multidão, mas o cego continuou clamando, em alta volta, cada vez mais. E Jesus se compadeceu pela voz dele. Jesus se compadeceu quando ele vai lá e traga ele. Sai dele aqui. E logo ele perguntou pro cego: o que quer que eu te faça? E o cego disse: que eu veja. E Jesus tocou a mão nele e ele ficou curado. Glórias a Deus. O que ele estendia a sua mão no meio da multidão, algo acontecia, a cura divina acontecia. E a multidão mais acompanhava ele, porque eles queriam ver o milagre que acontecia. Porque ele curava cego, curava paralítico, curava canceroso,
curava leproso. Glória a Deus. E quando ele ia curando, o surdo ouvia, recebia a cura, o cego via visão, recebia a visão, porque o nosso Deus é poderoso. Glória a Deus. Nosso Deus é sublime, misericordioso. Maravilhoso é o Senhor. E aquele cego clamou. E o que chama a nossa atenção, pastor Alessio, o que nós chama a atenção, que ele jogou a capa fora. Ele pegou a capa e jogou fora, para ele poder receber a cura. Glória a Deus. Ele fez uma ação para a própria multidão conhecer que a fé dele estava esperando a bênção. Porque ele sabia que Jesus ia fazer milagre. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós vimos que a palavra do Senhor é sublime. A palavra tem unção. A palavra do Senhor é sublime, misericordiosa. Glória a Deus. E Jesus teve compaixão daquele cego e abriu a visão do cego. Está com a palavra, pastor? Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Essa passagem de Bartimeu, ela revela muita coisa hoje que acontece no meio das igrejas. Hoje, meus irmãos. Bartimeu, ele estava sentado à beira daquela rua, vendo aquela multidão passar. E ele, vendo aquela multidão passar, ele soube que era Jesus Cristo Nazareno que ali passava. E através daquele Jesus Nazareno, muitos milagres aconteciam. E ele sabia que se ele chegasse a falar com Jesus, ele ia ser curado, ele ia poder enxergar novamente. Então esse homem, ele começou a gritar, no fundo da sua alma, ele começou a gritar: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Pois a voz dele soava alto, e aquele povo que estava ao redor dele mandava que ele se calasse, porque aquela forma que ele estava berrando, ele não estava agradando eles. Então eles mandavam que ele se cala, cala-te, cala. Mas quanto mais eles mandavam ele calar, mais ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus, no meio de toda aquela multidão, ele escutou aquela voz e, aleluia, mandou que chamassem ele. Meus irmãos, essa passagem, ela veio falar com nós nos dias de hoje, meus irmãos. Nos dias de hoje, aquele homem ali, ele gritava em alta voz: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele não se envergonhou, ele não se intimidou com os outros que mandavam ele calar a boca. E ele clamava, ele gritava com toda a voz que ele tinha. Aleluia! Ele estava numa escuridão enorme porque ele não enxergava mais a luz. Ele queria enxergar a luz, meus irmãos. Aleluia! E o único que podia devolver a luz para esse cego estava passando ali. Ele não se intimidou em clamar.
Ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei o que tu passa, qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade que tu tem, talvez seja maior que desse cego. Mas, meus irmãos, a diferença, talvez, tua e desse cego, é que ele clamava ao Senhor. Ele não se intimidava, ele clamava ao Senhor de toda a voz, de todo o coração. Ele se colocava, ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu pergunto para ti, tu consegue fazer como esse cego fazia? Talvez, se não fosse ele fazer daquela forma, talvez Jesus não teria escutado ele. Ou talvez Jesus estava escutando, mas queria que ele clamasse mais alto. E você, por muitas vezes, talvez você se envergonha, você se intimida com os parentes que estão ao seu redor, aqueles que estão engravatados, aqueles que estão alguns, estão dizendo para ti: o que que esses crentes, que esses loucos? Se afasta deles. Tu já está com um problema, tu quer procurar mais problema. Se tu não fizer como foi que esse Bartimeu fez, ele não se intimidou quando mandaram calar e se afastar, ele não se intimidou, ele se colocou a clamar mais alto e mais alto, até que o Senhor, lá ele ouviu a oração, ele ouviu os gritos, o clamor daquele homem que estava ali. Aleluia! Eu não sei o que tu está passando, mas eu sei que se você não se colocar na presença do Senhor como fez Bartimeu, o milagre não vai acontecer na tua vida. Você tem que se colocar na presença do Senhor, clamar e pedir, não se intimidar, não se envergonhar. Aleluia! Que o Senhor com certeza, Ele vai ouvir. Por mais que os outros estejam tão embora, te querendo sufocar, mas Ele vai ouvir e vai mandar que se afastem e vai ter contigo. Aleluia! Talvez tu tenha estado desanimado, porque o milagre ainda não bateu na tua porta, na tua casa. Mas será que tu pediu? Tu pediu com fé? Tu foi lá para o canto lá e chorou na presença do Senhor? Fez com que aquela nuvem escura que estava sobre ti, que se afastasse de ti? Para isso tu tem que se colocar e clamar ao Senhor, como foi que fez Bartimeu. Aleluia! E com certeza o Senhor ele vai fazer um milagre na tua vida, como Ele fez com Bartimeu. Aleluia, Jesus. Pastor Ludomir está com a oração. Aleluia. Vamos orar, então. Vamos orar. Você que está aí na presença do Senhor, quem sabe você não é crente, não pertence a religião nenhuma, não pertence ao caminho de Jesus, Glória eu te convido nessa noite para pertencer a uma igreja pentecostal verdadeira, uma igreja que tem o caminho e tem a unção, a presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, nosso Deus, nosso nosso Deus. Pai. Pela tua misericórdia, Senhor. Temos na tua presença nesse momento, Pai, Rei da Glória. Pedindo a tua Vem misericórdia. agora, Pai amado, derramando no teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Oh, Abençoa, Senhor, teu filho que trouxe o resto da tua palavra. glória a ti, Senhor. Que clareou mais, melhor, Senhor, mais o entendimento da tua palavra. Agora, Senhor, faça que essa palavra, Pai, ela caia em boa terra, Senhor Jesus. Glória. Faça que essa palavra caia, Senhor Jesus, numa terra
germinante, uma terra que produz fruto, Glória a e Deus. fruto com abundância. Aleluia. Pai, faz que a tua palavra caia em cada coração, Senhor, que está no deserto. Oh, Arranca, joga por terra todo o poder do mal. glória a ti, Senhor. Senhor, é aquela pessoa que está entrando, Senhor, que entraram nas lives, Oh, Senhor. meu Deus. Venha abençoando cada um, Senhor Jesus. Ali na Mariana, Senhor amado. Glória a Aquela Deus. pessoa, Senhor amado, que estão participando dessa live. Oh, Venha abençoando cada irmão, cada irmã, cada irmã, Glória a ti. cantor, Jesus, cada filho da tua amada igreja. oh, meu Deus. Assim eu te entrego, meu Pai, cada um na tua presença. Entrega essa live no teu nome, no nome do Pai, do Filho, do teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Paz, Paz, Deus. pessoal.